Mas afinal, o que realmente significa a multiplicação dos pães? Na primeira multiplicação, Jesus teria pegado 5 pães e 2 peixes, multiplicados para alimentar uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Mas o que realmente o Evangelho quis nos dizer nesta passagem? Será que nós podemos sentir um sentido ainda maior, aonde nós podemos engrandecer nossa vida, encontrando caminhos ainda maiores dentro do Evangelho? Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, retirando dele a essência, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. Sejam bem-vindos. Hoje chegamos num milagre que desperta, conforme nós dissemos no início, desperta muito interesse. Porque várias pessoas o questionam, mas como assim? Jesus teria multiplicado pães e peixes e alimentado uma multidão de quase 5.000 pessoas? Isso é impossível. Aí as pessoas falam que é impossível, outros falam que é possível, outros falam que isso está num fenômeno, tenta explicar dentro de um fenômeno científico, mas você verá hoje no nosso estudo que tem um significado ainda maior, aonde você poderá, através desse estudo do Evangelho, retirar uma essência para modificar a sua vida. E você vai entender que essa multiplicação é ainda mais salutar num ponto de vista de você realmente caminhar com o Cristo. O nosso estudo, para quem está iniciando agora, ele se trata de um vídeo curto, de apenas 15 minutos. E aí ele é sequencial. Aí você vai falar assim, nossa, então eu vou voltar lá e assistir os outros vídeos. Não. A grandiosidade, a essência do Evangelho, você também pode analisar uma parte. Ali você vai encontrar um significado para a modificação da sua vida. Estudar em sequência também é muito importante. Aí depois você vai lá no nosso canal do NEP Honor Abreu, tem uma playlist onde você vai poder colocar em dia esse estudo. E já aproveita e se inscreva no canal, curte esse vídeo para ele atingir ainda uma dimensão maior e principalmente comente o que você está achando. E se você quiser fazer parte também dessa disseminação do amor do Cristo, compartilhe com alguém que você ama, que esteja também necessitando estudar o Evangelho, porque todos nós somos sedentos desse amor do Cristo. E hoje nós estamos no capítulo 14, versículos de 13 até 21. Depois dali da morte de João Batista, nós vemos a primeira multiplicação dos pães. Por que a primeira, Douglas? Ele multiplicou mais vezes? Multiplicou sim. Dentro do Evangelho, ele teria multiplicado em 2 pontos. Está no Evangelho Redivivo, onde Marta Antunes traz para nós, no livro 2. E ele diz o seguinte: a multiplicação dos pães e dos peixes consta no relato dos 4 evangelistas, ou seja, dentro dos 4 evangelhos sinópticos, onde nós temos ali, tem essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. E aconteceu em 2 oportunidades. Pode ter acontecido até em mais, mas que nós temos relatados ali dentro dos evangelhos são em 2 oportunidades. Segundo relatos neotestamentais, num lugar deserto, nas proximidades de Betsaida, em localidade situada pouco antes do território de Magdala. Essa é a primeira multiplicação. Na primeira multiplicação, primeiro perto nas proximidades de Betsaida e em um local situado antes do território de Magdala. Na primeira multiplicação, a partir de 5 pães e 2 peixes, citada por Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus alimenta 5.000 pessoas e ainda sobra 12 cestos com pedaços desses alimentos. Na segunda multiplicação, relatada por Mateus e Marcos, 4.000 pessoas tiveram a fome saciada, tendo como base 7 pães e alguns peixinhos, sobrando 7 cestos com pedaços desses alimentos. Muitas pessoas, eles querem explicar as questões de um ponto de vista científico. Isso não é errado. Nós estamos aqui para retirar a essência do texto. Você vai ver que tem um significado muito grande.
Independente se você for questionar se ele realmente, materialmente, ele multiplicou os pães ou não. Nós vamos vendo que Kardec, ali diante de um grande professor e um grande questionador, no livro A Gênese, no capítulo 14, ele traz o seguinte ponto para nós começarmos a analisar essa questão da multiplicação dos pães. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas a ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Ou seja, a ação magnética de Jesus, a forma que ele agia naquelas pessoas que estavam com fome, mas fome de saber, fome de realmente alicerçar, porque é relatado que ele curou pessoas nessa oportunidade e também falou às multidões. E você sabe, você, todos nós sabemos que quando nós estamos compenetrados ali em uma questão, nós esquecemos da fome. Nós realmente passa, as outras chegam assim, tá na hora de almoçar, tá na hora de almoçar, tá? Entendeu? Assim, esquece, porque você entrou naquela ação. E Kardec ainda arremata, desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico, natural e muito conhecido. Ou seja, é fisiológico. É normal que quando você está compenetrado, que você está analisando uma situação, você não sinta fome. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser observada como alegoria. Kardec, ali dentro dessa questão, ali na Gênesis, ele traz, ele diz de vários fenômenos, e ele ainda fala que também teve essa explicação. Aliás, o próprio Jesus a confirmou nas duas passagens seguintes: o fermento dos fariseus, o pão do céu e por aí vai. E aí ele trabalha, é bom você ver essa parte, porque ele trabalha várias outras questões de fenômenos, aonde a gente tenta ter uma explicação ainda maior. Vários estudiosos falam também, principalmente dentro da doutrina espírita, falam da questão dos fluidos, que já viu em sessões e pessoas materializarem objetos. Materializares não do nada, mas pegando no fluido cósmico universal. Isso também tem explicações em si. Jesus, dentro do seu poder, da sua autoridade moral, ali de um espírito puro, aquele que realmente trazia uma energia que curava as pessoas, ele traz dentro do seu cerne um poder que é inimaginável. Inimaginável nos tempos atuais. Nós ainda não conhecemos essa ação. Então, para nós, é uma coisa extraordinária. Talvez daqui a 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, nós vamos falar assim, nossa, mas realmente isso era capaz de ocorrer. Dá para você pegar algo do nada e materializar aqui. Então, quer dizer, você pega do universo, desses fluidos que estão, que cada dia mais a ciência estuda e traz para nós que tem sim energia, onde a gente acha que tem vazio. Por exemplo, eu estou passando a mão aqui, não tem vazio. Aqui tem uma espécie de matéria, tem o ar, tem, por exemplo, vai se dizer de matéria escura e tantas outras questões. Então, isso também não era incomum para Jesus. Mas mais do que isso, tem um sentido ainda maior nessa passagem. Olha que importante. Jesus, nós vamos só ler para vocês entenderem o sentido maior. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco, ouvindo o quê? Da questão da morte de João Batista, para um lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam,
vieram da cidade seguindo a pé. Dizem que era 5.000 pessoas. É gente demais, principalmente para aquele tempo. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes. Jesus curava, gente? Nós já dissemos aqui nesse estudo, Jesus não curava, a fé da pessoa que curava. Então, se eles seguiram o mestre, se eles estavam ali vivos e ávidos pela cura, o seu poder fluídico fazia com que essas pessoas eram curadas. E ele dizia, vá, sua fé te curou, porque nem todos ali eram curados. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo, o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos seus povoados comprar alimento para si. Olha que importante. Mestre, aqui é deserto. Mas Jesus lhes disse, não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não é, entendeu? Eles que vão, dai vocês. Todo momento ele ensinava os seus apóstolos ali. Dai-lhe vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus, traz-os aqui. E tendo mandado que a multidão se acomodasse na grama, tomou 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou uma bênção. Por isso que nós estamos dizendo, tem coisas inexplicáveis. Pessoas que nós vemos fazendo fenômenos que ainda nós não damos conta de entender. Mas há algo maior, há um mistério, que no futuro, possivelmente, nós vamos compreender, inclusive de um ponto de vista científico. Hoje nós estamos aqui lidando com energia, que tem luz aqui e já compreendemos a energia. Nós ainda temos que compreender as coisas maiores do universo. Em seguida, partiu os pães, deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Foi em cestos. Ele foi partindo no cesto e entregou aos seus discípulos. Todos comeram e ficaram saciados. Ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então tinha muito mais gente. E aí nós vamos vendo o significado. Que agora nós chegamos no final aqui desse vídeo, você vai retirar um significado. Jesus, antes de falar qualquer coisa, ele falou o que nós temos. O que nós temos? Você pergunta isso na sua vida? Antes que as pessoas cheguem, está necessitando, estou necessitando disso. O que eu tenho para doar para a pessoa? Isso tem um significado muito grande. Porque Jesus não pergunta quantos pães nós precisamos. No estudo do Simão Pedro, lá na Casa do Caminho, eu já vi também palestras dele falando sobre isso, que a essência dessa passagem é a forma que Jesus trata. O que nós temos? E eles falam 5 pães e 2 peixes. Traga aqui. E ali ele alimenta a multidão. Todas as vezes que você estiver em dores, que você vê as chagas do seu irmão e puder ajudar, não questiona do que eu necessito. Se questiona o que eu tenho. O que eu tenho para doar? E ele fala para os seus discípulos, vá e distribua vocês a multidão. Então, quer dizer, eles ali, os apóstolos do Cristo, possivelmente os 12, ele ensina a eles a dar de coração. E é isso que ele ensina nessa passagem. Essa é a maior essência. Simão Pedro disse isso e nunca mais eu esqueci. Ele disse isso em várias oportunidades nos estudos que eu tenho. E eu tenho uma gratidão muito grande, porque é esse o significado maior que eu devo retirar dessa passagem, que eu retirei para a minha vida. Todas as vezes que eu for auxiliar, ajudar, ou principalmente me ajudar, eu tenho que questionar o que eu tenho. O que eu realmente, eu tenho uma essência. E ali com aquele pouco, talvez, Jesus multiplica e se torna muito. Várias obras grandiosas de amor começaram com pouco. E elas se cresceram de tal forma graças ao amor do Cristo. Então, isso que é a essência maior. E isso que realmente o Cristo quer ensinar. Pouco importa esse questionamento, se a multiplicação foi material ou se foi espiritual, se eles pararam de sentir fome porque estavam compenetrados, isso não importa. O que importa é você retirar a essência do texto. E a essência do texto é justamente isso.
o que nós temos. Jesus sempre vai te perguntar o que você tem. Não é o que você detém, não é posse, não é o que eu detenho. Eu detenho isso aqui hoje, mas o que eu tenho é aquilo que eu vou levar comigo no Espírito. O que eu tenho é o amor. O que eu tenho realmente é isso que o Cristo veio a ensinar. E se você tiver uma boa intenção, o Cristo vai multiplicar, conforme multiplicou ali os pães e os peixes, alimentando aquelas pessoas. Porque é fato, eles estavam ali e eles foram saciados. Se eles foram saciados com a palavra, ou se eles foram saciados de uma forma material, o que importa para você é saber que o Mestre Jesus, ele tem sim a autoridade de fazer com que você multiplique aquilo, o pouco que você tem. Então, todas as vezes que você se pegar falando, eu ainda não tenho recursos para ajudar o meu irmão, eu não tenho recursos para ajudar o próximo, pense nessa passagem. Você tem sim. É só você começar. Começar com muito amor. E aí Jesus vai vir e vai engrandecer sua vida, encher ela de esperança. Porque é isso que ele faz. Ele multiplica não pães e peixes. Ele multiplica tudo na sua vida que é baseada no amor. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. E no próximo estudo nós vamos continuar ainda tratando. Jesus caminha sobre as águas. Como que ele caminhou? Será que ele caminhou em espírito? Será que ele caminhou materialmente? O estudo é muito vívido dentro disso. E nós queremos trazer isso aqui. É você retirar uma essência onde você pode engrandecer a sua vida. E lembre-se, se inscreva no canal, curte, compartilhe para elevar esse amor que realmente nós estamos tratando aqui do amor do Cristo. Porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E diz lá nos comentários o que você achou dessa passagem. Será que é esse significado que você tirou? Será que você tirou um significado ainda maior? Traga para nós o significado que realmente você tirou. Fala de onde você está falando para nós vermos que esse estudo está abrangendo e atingindo várias pessoas. Um agradecimento e até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.